Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a parte quantitativa da eletrólise. A gente discutiu aspectos qualitativos, mas nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre aspectos quantitativos, como durante a eletrólise de um determinado sal, qual que é a massa formada de tal produto ou qual que é o volume formado de determinado produto. Então, com o que a gente estudou até agora, não tem como a gente responder isso. Mas hoje a gente vai ver formas de como dar essa resposta, ok? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Bom, pessoal, para estudar a parte quantitativa da eletrólise, é necessário que a gente conheça algumas contribuições de Faraday, né? Que venham ajudar a gente nesse quesito, a parte quantitativa da eletrólise. São as leis de Faraday. Então, vou colocar aqui em linhas gerais o que o Faraday propôs, né? O que ele descobriu e que é usado hoje, né? Para a gente fazer essa previsão de, por exemplo, quanto de produto que é formado durante um processo eletrolítico, certo? Bom, o Faraday propôs que a massa de um produto formado ou transformado durante a eletrólise, ela é diretamente proporcional à carga que passou no sistema, ok? E como que a gente determina a carga que passou no sistema? Ele propôs que a carga ela é diretamente proporcional à corrente elétrica que passou no sistema e o tempo. Então a carga vai ser igual à corrente vezes o tempo, ok? A carga é dada numa unidade que é chamada de Coulomb, a corrente em ampere, e ampere é a mesma coisa que Coulomb por segundo, ok? E o tempo dado em segundos. Então, se a gente tiver corrente tempo, a gente acha a carga. Se a gente tiver a carga o tempo, a gente acha a corrente. Se a gente tiver a corrente e a carga, a gente acha o tempo. Aí depende do problema. Vou dar aqui dois exemplos, né, onde a gente vai utilizar isso aí. Uma das leis de Faraday, né, também propôs o seguinte, a constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? Ela expressa a quantidade de carga que um mol de elétron possui. Ok? Então, um mol de elétron possui aproximadamente 96.500 coulombs. Então, se um mol de elétron passar no sistema, qual vai ser a carga que passou no sistema? Aproximadamente 96.500. Na verdade, seria 96.486, mais ou menos, ok? Mas a maioria dos problemas arredondam esse valor. De qualquer forma, essa constante tem que ser dada na prova, na questão, ok? Então é isso aí, pessoal. Então esses dois conceitos aqui, essas duas contribuições de Faraday, que estão na primeira e segunda leis dele, são importantes para a gente resolver alguns problemas de eletrólise. Então a carga é a corrente vezes tempo e qual que é a quantidade de carga que um mol de elétron possui? 96.500 coulombs. Beleza, mas professor, onde é que eu vou aplicar isso? Para que serve isso? Então vou imaginar aqui um problema típico. Na verdade, vou dar dois exemplos onde a gente vai usar esses conceitos aqui. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos supor que esteja ocorrendo a eletrólise ígnea, por exemplo, do cloreto de magnésio. A eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, beleza? A corrente utilizada foi de 5 ampere. O tempo do processo foi de 30 minutos. E aí ele quer saber o seguinte, qual que é a massa de magnésio, né, magnésio metálico, depositada no eletrodo, certo? Então o que a gente tem? A gente tem a corrente e o tempo. Com isso, a gente pode achar a carga. Então vamos lá, pessoal. Olha, então aqui, ó. Qual que vai ser a carga, então? A carga vai ser igual à corrente, que foi de 5 ampere, vezes o tempo. Bom, o tempo aqui está em minutos. Para jogar nessa fórmula, a gente joga em segundos. Então, 30 minutos, quantos segundos, né, que vão corresponder a esses 30 minutos? 1 minuto, 60 segundos. 30 minutos, x. Aí a gente tem como achar o tempo aí a gente tem como achar o tempo em segundos, beleza? Então 30 vezes 60 vai dar 1.800 segundos,
ok? Então, quanto que vai dar essa conta aqui, ó? Eu falei para vocês que ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então, quando a gente faz essa conta aqui, as unidades, olha, segundo corta com segundo, e o que sobra? Coulomb. Então, o resultado ali vai ser em coulomb, que é justamente a unidade de carga, né? Que é o coulomb ali. Então, vamos multiplicar. 5 vezes 1000 dá 5.000. 5 vezes 800 dá 4.000. Então, qual que vai ser a carga? A carga vai ser de 9.000 coulomb, ok? Então, descobrimos a carga que passou no sistema. Beleza, pessoal? Segundo ponto. Se a gente descobriu a carga que passou no sistema, a gente tem como relacionar isso com a quantidade em mol de elétron que passou no sistema. Por quê? A gente sabe a carga que um mol de elétron possui. Então, basta a gente fazer, então, uma regrinha de 3. Então, aqui, olha, se tivesse passado 1 mol de elétron no sistema, qual que seria a carga aproximadamente? 96.500 coulomb. Quantos mols de elétrons vai ter passado no sistema, já que a carga foi de 9.000 coulomb? Então, pessoal, a gente faz essa regrinha de 3 para descobrir aí, então, a quantidade de elétron que passou no sistema. Você faz a conta aí, você vai ver que a quantidade, deixa eu colocar embaixo aqui, a quantidade que passou, né, de elétrons vai ser 0,093 mol, né, de elétron que passou no sistema. Então, marca isso aí. Beleza. Se nós temos a quantidade em mol de elétron que passou no sistema, dá para a gente relacionar o elétron com a espécie que a gente está querendo determinar, a partir da equação de redução do magnésio. Porque na eletrólise ígnea, o que acontece com o magnésio? Acontece essa reação aqui, ó. É o Mg2+, mais 2 elétrons, e está formando o Mg. Então, a partir dessa equação, o que a gente pode concluir? Que a cada 2 mol de elétron, eu formo o quê? 1 mol de magnésio. Só que quanto que passou de elétron? 0,093 mol de elétron. Então, quanto que vai formar de magnésio? Então, fazendo a conta aqui, a gente descobre, né, que esse valor de X ali, então é metade disso aqui. Então, quanto que vai ser metade de 0,093? Então, aqui, olha, a quantidade de magnésio vai ser de 0,0465 mol. Então, essa é a quantidade em mol do magnésio. Resolvendo essa regrinha de 3. Só que ele pediu a massa. Aí a gente faz uma última regrinha de 3 aqui embaixo, aqui, olha. A gente precisa transformar a quantidade em mol para gramas. O que a gente faz? Usa a massa molar. Então, 1 mol de magnésio são 24,3 gramas. Se a gente tiver 0,0465 mol de magnésio, então vai ser X. Então, qual que vai ser essa massa de magnésio, então? A massa de magnésio vai ser de aproximadamente 1,13 gramas, 1,1 grama aproximadamente. Então, 1,1 grama. Aproximadamente isso aí, ok? Então, só recapitulando, o que a gente fez? Olha, a gente tinha a corrente e o tempo que passou no sistema durante a eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. E ele pediu para a gente calcular a massa de magnésio formada. Com a corrente e o tempo, a gente pode achar a carga. Sabendo a carga que passou o sistema, dá para relacionar com a quantidade de elétrons, porque 1 mol de elétron, 96.500 coulombs.
Então a gente acha a quantidade em mol de elétrons. Achando a quantidade em mol de elétrons, dá para a gente relacionar essa quantidade com aquela espécie que a gente está avaliando, que é o magnésio metálico. A partir de quê? Da equação, no caso aqui, de redução. Então, magnésio mais 2 elétrons gera magnésio. Então, para cada 2 mol de elétron, quanto que eu gero de magnésio? 1, né? Só que eu tenho 0,093 mol de elétron. Quanto que vai gerar de magnésio? A gente descobre a quantidade em mol. Depois que descobre a quantidade em mol, é só passar isso para gramas, usando a massa molar. O mol de magnésio, 24,3 gramas. 0,0465 mol de magnésio vai ser X. Então, as quantidades aqui aproximadas, né? Então, o valor vai ser de aproximadamente 1,1 grama. Se o exercício te der o valor exato da constante Faraday, aí você usa o valor exato, ok? Tranquilo? Então, usei aqui o valor aproximado, que é aquele usado na maioria das questões. Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, né? Um pouquinho diferente do primeiro, mas a gente vai usar os mesmos conceitos. Aqui é o seguinte, ele quer fazer um processo de eletrólise do cloreto de sódio. O objetivo é obter 11,5 gramas de sódio metálico, né? Ele vai usar uma corrente de 5 amperes e aí ele quer saber qual que é o tempo necessário para que lá no eletrodo, né, haja deposição dos 11,5 gramas do sódio. Então, no primeiro problema, ele dava o tempo do processo, né? Dava a corrente e perguntava qual que é a massa do magnésio que era formado. Aqui ele dá a massa que foi depositada, né? Que ele pretende produzir de sódio, e ele quer saber qual que seria o tempo de processo necessário para que aquela massa de sódio seja produzida, seja depositada lá no eletrodo. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Bom, o que a gente tem? A gente tem a massa de sódio que ele quer produzir. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar essa quantidade em massa para mol, porque achando essa quantidade em mol do sódio, dá para relacionar com elétrons. Depois, essa quantidade de elétrons a gente pode relacionar com a carga, e tendo a carga e a corrente, a gente acha o tempo. Então, os problemas, de uma forma geral, sempre passam por achar a quantidade em mol de elétrons que está sendo produzido, que está passando no sistema, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos passar isso aqui, essa quantidade em gramas para mol. Então, 1 mol de sódio, olhando na tabela periódica, são 23 gramas. Quantos mols de sódio que eu vou ter em 11,5 gramas? Então, você resolvendo a regra de 3 aí, dá para ver que é a metade, né? Então, a gente vai ter meio mol do sódio. Então, a gente vai ter meio mol do sódio, pessoal. Então, ele está querendo produzir meio mol de sódio. Beleza. Então, dá para a gente relacionar isso com a quantidade de elétrons. Como? A partir da equação, né? Que envolve a formação do sódio. Então, qual que seria essa equação? Bom, a equação é isso aqui, ó. É o Na+, mais um elétron, que vai gerar o quê? O Na. Sódio metálico. Então, olha, veja bem. 1 mol de elétron forma 1 mol de sódio. A relação é de 1 para 1. Então, a gente está querendo formar quanto de sódio? Meio mol, que a gente acabou de determinar aqui. Então, quanto que a gente vai precisar de elétrons? Meio mol também de elétron. Beleza, então a quantidade em mol de elétron que eu necessito, né, que passe no sistema, é de meio mol para que seja produzido meio mol de sódio. Beleza. Então isso vai facilitar bastante a vida, porque ele deu aqui, olha, a constante de Faraday. 1 mol de elétron equivale a 96.500 coulombs. Então aqui, olha, se 1 mol de elétron é 96.500 coulombs, eu preciso de meio mol de elétron, então isso vai ser quanto? Então é só a gente fazer essa regra de 3 aqui, né, pessoal? Então aqui, olha, vai dar 48.250 coulombs. Então essa vai ser a carga que vai passar no sistema. Então agora o que eu tenho? Eu tenho a carga e eu tenho a corrente.
Então, o que é que eu posso achar? O que ele quer, que é o tempo. Então, vamos lá. Carga é corrente vezes tempo. Isso implica que eu quero achar o tempo, né? Quero achar o tempo, então vou isolar o tempo. Então, a corrente passa dividindo. Então, o tempo vai ser a carga dividido pela corrente. Então, vamos lá. Qual que é a carga? 48.250 coulombs. Dividido pela corrente. A corrente foi dada e é de 5 amperes. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 amperes. Beleza? Então, quanto que vai dar essa conta aqui, ó? Pessoal, então fazendo essa conta aqui vai dar 9.650 segundos, ok? Talvez você me pergunta, tá, mas deu em segundos, e se a questão pedir em minutos? Aí você transforma, 1 minuto, 60 segundos. Quantos minutos que eu tenho em 9.650? Né? Se pedir para transformar se pedir o resultado em horas, aí você transforma para horas. A questão é que não especificou o tempo, ok? Mas aqui agora é só um caso de conversão de unidade aí. Então a gente conseguiu achar o tempo. Aí você me pergunta, mas como que Coulomb dividido por ampere vai dar segundos? Como assim? Não entendi isso. Então aqui, olha, pessoal, em cima a gente tem Coulomb. Embaixo a gente tem ampere. Só que ampere é Coulomb por segundo. Então a gente tem Coulomb dividido por ampere, mas ampere é Coulomb por segundo, então a gente tem isso aqui. Então o que a gente faz? Conserva a parcela de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então ficaria segundos vezes coulombs. Daí a gente corta Coulomb com Coulomb e o resultado da operação é em segundos. Beleza, pessoal? É muito tranquilo. Então só recapitulando para a gente encerrar aqui, olha, a gente precisava de saber qual o tempo necessário para formar essa massa de sódio durante o processo de eletrólise. Ele deu a corrente. Então, o que a gente faz? Primeira coisa que eu fiz é converter essa massa para mol. Porque sabendo a quantidade em mol do sódio que eu quero produzir, dá para relacionar com a quantidade em mol de elétrons, a partir da equação de redução. Sabendo a quantidade em mol de elétrons, eu tenho como achar a carga que passa no sistema. Tendo a carga e tendo a corrente, que foi informada, aí eu acho o tempo. É fácil ou não é? Muito tranquilo, pessoal. Bora treinar isso aí, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas aí e até a próxima. Valeu!